A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso de Teologia Básica para o Ministério Infantil. Nós estamos estudando a matéria Geografia Bíblica e essa é a quarta aula. Nós vamos estudar as cidades importantes do Antigo Testamento. Muitas pessoas não compreendem o quanto é relevante conhecer realmente as cidades, os locais bíblicos. Pastor, por que isso é importante? Primeiro, pela veracidade da Bíblia. Quando nós estudamos esses locais, nós entendemos que realmente aquilo que está escrito nas Escrituras realmente é verdade. Isso dá um grande apoio sobre a sua veracidade. E o importante também é entendermos e compreendermos os contextos histórico, profético dessas cidades. Então nós vamos estudar essas cidades do Antigo Testamento e te ajudar a entender os fatos importantes relacionados a ela. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final dessa aula, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida, diga se gostou ou não gostou, tudo isso é importante para nós, para tornar nosso canal mais relevante. A primeira cidade do Antigo Testamento que nós queremos falar é a cidade de Belém. A palavra, o nome Belém quer dizer casa de pão. E a cidade de Belém ela é importante no contexto bíblico, primeiro, por ser o local de nascimento do rei Davi. Então, o rei Davi nasceu na cidade de Belém, então isso é importante. E o segundo fato importante sobre a cidade de Belém é o fato messiânico, o relacionamento profético dessa cidade. O profeta Miqueias, inspirado por Deus, profetizou que Jesus, o Messias, nasceria na cidade de Belém. E a Bíblia nos mostra no Novo Testamento que quando Maria dá à luz, ela realmente cumpre aquela profecia bíblica e Jesus nasce na cidade de Belém, na terra de Judá. Então é importante a cidade de Belém para nós porque é o nascimento de dois reis importantes. O rei Davi e Jesus, o rei dos reis, o salvador do mundo, nasce nessa cidade. Segunda cidade importante é a cidade de Berseba. A cidade de Berseba ela é citada lá no livro de Gênesis e ela é o local do centro patriarcal. Por quê, pastor? Porque na cidade de Berseba habitou os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Então eles habitaram na cidade de Berseba. Então ela é considerada como centro patriarcal aonde os patriarcas habitaram. Então essa cidade é importante por isso. E se você quer ver um pouco mais sobre isso, vai lá para o livro de Gênesis e você vai ver os patriarcas habitando na terra de Berseba. Outra cidade importante para nós é a cidade de Hebrom. Então a cidade de Hebrom ela é muito importante no Antigo Testamento, primeiro, porque é o local onde Davi foi ungido rei, foi reconhecido rei primeiro. Então Davi ele é reconhecido como rei primeiro e ungido rei na cidade de Hebrom. E outro fato importante do Antigo Testamento é o local do sepultamento dos patriarcas. Então nós vamos ver que na terra de Hebrom, na cidade de Hebrom, foi sepultado os patriarcas, entre eles Abraão e Sara, sua esposa. Então ela tem um grande contexto bíblico histórico por ser o local onde os patriarcas foram sepultados e por Davi ser ungido rei nessa cidade. Outra cidade importante é a cidade de Jericó. A cidade de Jericó é muito importante porque lá no livro de Josué nós vamos ver que quando Israel chega na terra prometida após a peregrinação do exército pelo deserto, ela encontra essa cidade fortaleza, uma cidade cercada por muros e Deus faz um milagre. O primeiro grande milagre de Deus na terra prometida é a derrota da cidade de Jericó. Então, Josué começa a conquista da terra, conquistando a cidade de Jericó. Então, esse é o fato muito importante no Antigo Testamento. Foi a primeira cidade conquistada na terra prometida, quando o povo de Deus vai tomar a terra prometida. Depois nós vamos ter a cidade de Jerusalém. Jerusalém é importante, primeiro porque ela é conquistada por Davi. Então Davi conquista a cidade de Jerusalém, ela é conquistada por Davi, passa a ser parte do reino de Israel por causa de Davi. E outro fato importante é que quando há a divisão dos reinos, na morte de Salomão, Jerusalém ela fica como capital do reino do sul.
Ela é a capital do Reino do Sul, então ela se torna a capital do Reino do Sul. Ela é importante também porque é o local da habitação do templo de Deus. Então Salomão constrói o grande templo em Jerusalém. Então ela tem um grande destaque na história bíblica. Então Jerusalém é muito importante desde o Antigo Testamento. Depois nós vamos ter outra cidade importante no Antigo Testamento, a cidade de Nínive. Nínive, além da história de Jonas, que todo mundo conhece, que Deus manda ele para evangelizar essa cidade, o fato importante sobre Nínive é que ela era a capital do Império Assírio. Então, ela era uma cidade capital do Império Assírio e foi o local onde Deus manda Jonas pregar essa cidade e evangelizar esse povo. A Bíblia diz que Jonas vai, evangeliza o povo se converte, mas lá no livro de Naum, 150 anos depois, por causa da dureza do coração, ela é destruída. Então, Nínive é importante porque era a capital do Império Assírio e é o local onde Deus manda o profeta Jonas evangelizar. Depois nós vamos ter a cidade chamada cidade de Siquém. Siquém é importante pela aliança com Deus. Quando o povo chega na terra prometida, Josué convoca o povo e reúne o povo em Siquém para renovar a aliança com Deus. Então, ela é o local onde o povo fez novamente uma aliança com Deus na época de Josué. Então, ela tem esse destaque importante. Então, é o local da aliança com Deus. E outro fato importante, a filha de Jacó, Diná, ela sofre um estupro pelos moradores de Siquém e Jacó guerreia contra essa cidade. Então, esses dois fatos bíblicos históricos são importantes relacionados à cidade de Siquém. Outra cidade do Antigo Testamento muito importante que você vai encontrar na apostila, Sodoma e Gomorra. É uma cidade que foi entregue ao pecado, à prática do pecado, e a Bíblia diz que Deus destrói lá no livro de Gênesis essas duas cidades, mandando fogo do céu e destruindo essa cidade. Então a Sodoma e Gomorra é considerada como uma cidade pecaminosa que provocou a ira de Deus e foi destruído por Deus. E por fim, uma outra cidade importante no Antigo Testamento é a cidade de Ur dos Caldeus. Pastor, que cidade é essa? Onde habitava o pai de Abraão e toda a família de Abraão. E o fato importante, histórico, bíblico que acontece nessa cidade é lá no livro de Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama Abraão para fazer de Abraão seu povo. Então é dessa cidade que Abraão sai para ir à terra prometida e ser povo de Deus. Então essas cidades são as mais importantes do Antigo Testamento. Tem outras cidades que poderiam ser citadas, mas vale a pena destacar essa cidade pelos fatos importantes que aconteceu nelas. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Se você está assistindo essa aula e não faz parte do nosso curso básico de teologia, aqui embaixo está toda a informação para você se inscrever nesse curso. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.